Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo ele é super especial porque vamos falar sobre JavaScript, mas não vai ser só uma abordagem rasa sobre o JavaScript para iniciante. É claro que se você é um iniciante pode assistir esse vídeo, porque esse vídeo aqui eu vou ensinar tudo para você poder entender sobre essa linguagem e até mesmo fazer um projeto. Mas o mais especial desse vídeo é que, diferente dos outros que só aborda questões sobre estruturas e tudo mais, a gente também vai falar sobre chamadas assíncronas, síncronas, sobre Node.js, sobre o que é um back-end, o que é um front-end e todo tipo de coisa para que você possa entender e sair daqui sem dúvidas, porque o básico do JavaScript tem algumas coisas a mais que eu não encontrei em outros vídeos, mas por isso eu resolvi fazer esse para poder passar para vocês, beleza? Então esse vídeo aqui é muito especial, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos que vão chegar, beleza? Eu preciso muito do seu apoio, muito obrigado aí e vamos sem mais enrolação pro vídeo. Então galera, aqui eu fiz uma listinha, beleza? Com os assuntos que eu acho menos complicado até os mais complicados. É claro que isso daqui é uma opinião minha, mas eu acho que assim vai fluir melhor, beleza? O vídeo. Então eu vou falando por aqui, depois por aqui e assim por diante até a gente chegar no REST API. Então o primeiro tópico que a gente vai abordar é sobre qual a diferença entre front-end e back-end, para que depois a gente fale sobre o que é o JavaScript. Então, beleza, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui a famosa aba anônima para que a gente possa entrar no YouTube sem ver as coisas que eu costumo ver no YouTube. Então, aqui tá abrindo o meu YouTube e vamos lá. A primeira coisa que a gente percebe é que a gente tem aqui um layout, beleza? Onde a gente tem a logo do YouTube à esquerda, temos aqui centralizado a barra de pesquisa, temos aqui na direita o fazer login, aqui embaixo os vídeos e aqui na lateral esquerda temos algumas opções. Beleza, toda essa parte aqui, esse fundo preto, a forma arredondada aqui da barra de login e tudo mais que a gente pode ver aqui, a parte visual, a parte bonita, é o front-end, beleza? Agora, por exemplo, vamos supor que eu clique aqui no vídeo do One Piece. Quando eu clico nesse vídeo, o YouTube ele faz uma requisição para algum servidor, algum computadorzão bolado do mundo, sabe? Que guarda um monte de informações sobre essa plataforma, e aí ele fala, poxa aí, meu senhor, manda aí um videozinho do Luffy para o Codano assistir, tranquilo? E aí esse vídeo ele é mandado para o meu computador e aqui começa a rodar. A esse processo, por exemplo, a gente pode dizer que ele pertence, no caso, esse processo ele pertence à parte do back-end, tranquilo? Essa parte que não é visual, essa parte que o usuário não vê. Por exemplo, também, a barra de pesquisa, se eu procurar aqui, deixa eu ver, Jujutsu Kaisen, ou não, Naruto, vamos lá. Aqui, ó, mostrou para mim um monte de resultado, todos esses resultados aqui foram consultados de dentro de um banco de dados, beleza? Então tem algum lugar por aí no mundo que tem um supercomputador que armazena todos esses vídeos aqui e ele é utilizado como banco de dados para que quando eu mande essa pesquisa aqui, ele procure e filtre os resultados com maior relevância, beleza? Para Naruto. Então, todas essas coisas relacionadas a banco de dados e tudo mais, todas essas coisas relacionadas à parte que o usuário não vê, elas são o back-end, tranquilo? Então agora vamos falar sobre o que é o JavaScript. Bom, primeira coisa, a gente tem que entender o que é o HTML, que no caso é uma linguagem de marcação. Por exemplo, a gente tem a logo do YouTube aqui, a gente tem essa parte da pesquisa, a gente tem essa parte aqui que está marcando marcando o que vai ter dentro do meu site. Vai ter vídeo, vai ter logo, vai ter a barra de pesquisa, beleza. Mas também para que possa ficar assim bonitinho e não ficar tudo destrambelhado, aí a gente tem o CSS, que deixa aqui, ó, arredondadinho, bonitinho, entendeu? A gente tem o CSS que deixa aqui, ó, os vídeos dispostos um do lado do outro, tá vendo? 4 vídeos de cada vez. Então, tudo isso daí é o CSS. Quando eu vou redimensionando aqui, ó, tá vendo que foi transformando em 2 vídeos e agora, ó, vai virar um, tá vendo? Isso daqui tudo é o CSS, responsividade, maravilhoso, perfeito. Agora, a parte do JavaScript é, por exemplo, isso daqui, ó. Quando eu boto aqui na frente do vídeo, aí começa a rodar o vídeo. Ou então coisas relacionadas a parte de, ó, por exemplo, eu vou rolando aqui e vai carregando, tá vendo? Os vídeos aqui conforme
eu vou descendo. Essa é uma parte que precisa de programação, é uma parte que é dinâmica, a gente diz, porque ela não tem a ver com a estilização necessariamente, tipo deixar mais bonito, mas também não tem a ver com a marcação. Ela é, por exemplo, vamos supor que quando eu passo o mouse aqui, aí esse quadradinho ele vem para cá pro lado, depois ele sobe, depois ele volta pro lugar dele, beleza? Eu sei que é um exemplo muito esdrúxulo, mas basicamente é isso que o JavaScript te permite fazer. Você brincar com as coisas que estão dentro do seu site, beleza? E também, se eu desligar o JavaScript, deixa eu ver se tem... Cara, para desligar aqui no Opera, mas acho que tem aqui. Espera aí, eu vou dar um Ctrl F, vou pesquisar aqui JavaScript. É porque dentro do Google, do Chrome, aí fica mais tranquilo. Mas beleza, ó. Os sites podem usar JavaScript. Se eu botar aqui não permitir que os sites usem JavaScript, olha como que quebra o YouTube. Pronto, tá carregado. O YouTube simplesmente não existe mais, beleza? O YouTube é tão dependente do JavaScript que se eu desativar o JavaScript ele fica sem aparecer nada, basicamente dessa forma, beleza? Então essa é a funcionalidade do JavaScript. Beleza? Eu vou voltar aqui e colocar para que os sites possam utilizar o JavaScript. Coloca isso daqui, beleza? Senão você não vai... Seu navegador vai quebrar, basicamente. Então, colocando aqui, agora eu posso... Vamos lá, voltar na aba anônima. E quando eu recarregar, aí vai pegar novamente. Meu Deus. Então tá, beleza? Vamos falar agora sobre o próximo tópico, que são as informações gerais sobre a linguagem. Então, galera, eu não vou falar aqui sobre a história do JavaScript, mas eu vou falar sobre as coisas que são importantes para que a gente possa fazer uma aplicação e tudo mais. Então, eu vou falar sobre o que é o Node.js. Basicamente, como eu já falei, o JavaScript ele funciona aqui, ó, para que a gente possa ter a parte visual do site, que, como eu disse, é a parte do front-end. Mas o Node.js ele estende o JavaScript, ele permite que o JavaScript ele trabalhe dentro do back-end. Ou seja, vamos supor que você estivesse fazendo uma rede social, você anteriormente não conseguiria fazer a parte do login ou então a parte do cadastro sem uma outra linguagem, por exemplo, o PHP, ou então usando algum outro artifício. Mas agora, com o Node.js, você consegue criar essas partes, ou então mexer com banco de dados, entendeu? Tudo isso utilizando apenas o JavaScript. E ele também permite, por exemplo, a existência do React Native, que faz basicamente aplicativos para celular utilizando o JavaScript, ou então o Electron.js, que ele cria aplicativos desktop, ou seja, para o seu computador, beleza? Mas utilizando o JavaScript. Então a gente hoje tem alguns aplicativos que foram desenvolvidos em Electron, se não me engano. Aqui o nosso Visual Studio Code, que ele foi desenvolvido, olha lá, ó, ele foi desenvolvido utilizando o Electron. Então, basicamente hoje você consegue fazer muita coisa com JavaScript, beleza? Até mesmo aplicações que elas não são web, você consegue desenvolver utilizando o JavaScript. Beleza, agora vamos para o nosso próximo tópico, já que você já está sabendo tudo sobre a linguagem, que é como chamá-lo no código. Vamos agora codar, beleza? Então, eu já estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto, eu já criei uma pasta chamada Aula JavaScript, e se você não tem Visual Studio Code ou algo do tipo, provavelmente você não sabe sobre HTML e CSS3. E eu tenho vídeos aqui ensinando, tá bom? Então confere os vídeos que tem aqui no meu canal, ensinando sobre HTML e CSS3, para que você possa baixar o Visual Studio Code, criar uma pasta e tudo mais. Aqui eu já criei uma pasta chamada Aula JavaScript. Caso você já tenha criado também a sua pasta e não esteja aberto, clica aqui em File, Open Folder, procura a pasta e abre, beleza? Então eu já estou com ela aqui aberta, eu vou clicar com o botão direito, clicar em New File e criar um arquivo chamado index.html padrão, para que a gente possa escrever sobre o nosso HTML. Eu vou clicar aqui, ó, no HTML5 e já está criado aqui o nosso esqueleto. Vou botar aqui um link href, que vai ser CSS para o nosso arquivo CSS. Espera aí, vou botar style. Pronto, beleza. E vamos criar esse arquivo aqui, beleza? Se eu não tenho aqui criado, eu posso vir aqui, follow o link e já vai botar aqui, ó, para eu criar um arquivo. Então tá, foi criado. Beleza, eu não vou fazer aqui aquela reinicialização de botar o padding e tudo mais, para que a gente possa ser rápido. Eu vou botar aqui só um ponto box, que vai ser uma div, e vamos utilizar essa div, beleza? Eu vou botar aqui
.box e vamos mexer. O meu shift tá ruim, mas beleza, já tá aqui certinho. Sempre que eu aperto o shift aparece esse negócio aqui. Mais suave, vamos lá. Agora eu vou botar para que a nossa box ela tenha um widget de 100 pixels e um height. Peraí que esse teclado é novo e com shift ruim, mas beleza. E agora eu vou botar aqui para que ele tenha um background color que vai ser red, beleza? Então, se a gente for abrir a nossa aplicação, eu já mostrei em outros vídeos, eu utilizo uma extensão chamada Live Server, beleza? Baixa essa extensão. Na verdade, eu utilizo um monte de extensão, mas baixa o Live Server porque essa daqui que ela vai ajudar muito, beleza? Eu vou clicar aqui em Go Live. Se você quiser baixar, vem aqui, ó, e procura nas extensões e já está aqui o nosso quadradinho vermelho. E basicamente a gente vai fazer o famoso Hello World, beleza? Aqui através do JavaScript. O que eu quero fazer é clicar aqui no quadradinho e que apareça aqui na tela Hello World. E basicamente na nossa aplicação a gente já tem aqui o nosso HTML, beleza? E a gente já tem o CSS. Como que eu chamo o JavaScript aqui? Eu vou vir aqui no final do meu body, eu vou botar uma tag chamada, peraí, não é style não, é script. Dentro dessa tag script é onde vai estar todo o nosso código JavaScript, beleza? Então, primeira coisa, eu tenho aqui essa div box. Eu quero, quando clicar na div class box, que apareça aqui uma mensagem, né? Então, vamos primeiro aprender como mostrar essa mensagem. O primeiro comando que vocês vão aprender é o alert. Então, eu boto aqui escrito alert, abro aqui parênteses. Ah, esse shift tá me dando raiva, mas beleza. Abro aspas e boto aqui a mensagem. Vou botar aqui um Hello World ou Olá Mundo, beleza? Então eu vou salvar e aí já apareceu aqui, ó, Hello World, tá vendo? Então eu vou dar um OK, mas eu quero que isso daqui só apareça, esse Hello World, quando clicar na box. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou apagar aqui. Então o que a gente vai fazer? Basicamente primeiro eu vou trocar aqui de class para ID, tranquilo? Eu não vou trocar só aqui, mas eu vou trocar aqui também, ó, que tá com ponto, eu vou botar sharp. No caso, aqui esqueci o nome agora desse negócio, é para jogo da velha, tá bom? Porque vai ficar melhor. Espera aí que aqui tá com um negócio na frente. Tava tentando entender porque que não tava salvando, mas beleza. Mas basicamente porque o ID, ele é único, só para um único objeto, beleza? Agora, se fosse o class, aí o JavaScript iria considerar que são vários objetos e tudo mais, mas beleza. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que fazer referência a essa caixa aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer é criar uma variável. Para criar a variável, eu vou utilizar const. Então, vai ser constBox recebe. Primeiro copia, depois eu vou explicar, tá bom? Window.document.getElementById e aí a gente bota o nome do ID, que é box, tranquilo? E o que é isso daqui, basicamente? Eu tenho aqui uma variável chamada box. Uma variável é basicamente um espaço dentro do nosso computador para armazenar uma informação, beleza? E a informação que a gente está guardando é a nossa div, no caso a referência a essa div aqui, tranquilo? Então, referência aqui em box, tranquilo. Agora, para que quando a gente clique, apareça aquela informação, eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui box, que é a referência à nossa div, ponto, add event listener, beleza? E aí, eu vou botar para que quando for clicado, aí aconteça aquele alerta, beleza? Mas para que possa acontecer esse alert, aqui está mostrando ó, que eu tenho que fazer uma função. Então, para isso, basicamente uma função é o seguinte, vamos supor que eu boto aqui function hello, beleza? Aí eu tenho que botar essas aspas, abrir e fechar chaves, e aqui dentro vai ser outro programa diferente desse, beleza? E para que eu chame esse programa, eu tenho que botar aqui, ó, hello e aspas, tranquilo? Vamos supor que eu boto aqui, ó, alert. E eu boto aqui teste.
Então, eu vou apagar aqui. Na verdade, eu vou só comentar. Só botar aqui duas, tá bom? Contra barra. E agora, ó, aqui, ó, teste. Tá vendo? Agora, se eu tirar aqui, aí salvei. Quando eu for iniciar de novo, aí não aparece mais o teste. Por quê? Porque não está sendo chamada a nossa função. Basicamente, o nosso programa é o seguinte. Vai primeiro acontecer isso, depois vai acontecer isso. É comando por comando, entendeu? Um embaixo do outro vai sendo chamado na ordem. Então, se eu colocar aqui o hello, aí essa ordem ela se modifica. Por quê? Porque aqui está passando primeiro por aqui, está passando pela função e só lendo, mas não fazendo. Então, eu chamei o hello, então voltou para cá e mostrou essa mensagem aqui na tela. Então tá beleza, tranquilo. Só que eu quero que chame isso daqui apenas quando isso daqui acontecer. Por quê? Porque eu tenho aqui a nossa referência à nossa div, e aí quando o evento de clique acontecer, aí sim chama a função hello, tranquilo? Então eu vou copiar aqui, colar aqui e eu vou salvar. E aí já apareceu aqui direto. Por quê? Porque tá aqui com as os dois parênteses, beleza? Então é como se essa função já estivesse sendo chamada assim que inicializa a nossa página. Para que isso mude, eu tiro aqui os parênteses e deixo só o nome da função. Então tá. Quando eu iniciar novamente, quando eu clicar, aí aparece aqui teste. Então vamos botar aqui Olá Mundo. E aí, quando salvar, Olá Mundo. Tá vendo? Então, basicamente, é assim que você chama o JavaScript dentro do seu programa, beleza? HTML e tudo mais. Beleza, agora quais são as outras funcionalidades que a gente precisa entender antes da gente pular para as outras etapas? Que no caso eu selecionei aqui, ó. A gente vai ter, eu já mostrei sobre os eventos do mouse, não mostrei todos, mas aqui eu tenho o clique. Além do clique, eu tenho o mouse on, beleza? E aí, para a gente utilizar o mouse on, eu vou fazer o seguinte. Aqui ao invés de alert, eu vou botar um console.log, tá bom? E para que a gente veja o console.log, a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl Shift I aqui no meu navegador. O meu teclado não está muito bom. Deixa eu clicar com o botão direito, inspecionar elemento. E aí vai aparecer a mesma coisa, tranquilo? Vocês vão puxar isso daqui. Se vocês apertarem Ctrl Shift I, já vai aparecer isso daqui. E aí vocês vão puxar, vir em console, e aqui vai aparecer todas as mensagens do nosso JavaScript, beleza? Então, eu vou botar aqui, ó, mouse on, não é mouse on, é mouse over, desculpa. Mouse over, Olá Mundo. Então, ó, passei aqui, Olá Mundo. Passei de novo, sem clicar, Olá Mundo, Olá Mundo, Olá Mundo. Eu também posso botar o mouse move. Quando eu salvar, eu vou passando aqui, ó, lá, e vai mostrando vários Olá Mundo, tá vendo? E aí eu posso até inventar. Eu vou criar aqui uma error function, que é basicamente o seguinte. Eu criei aqui essa função, a função hello, tá vendo aqui? Só que vamos supor que eu não tenha função nenhuma e eu não queira criar uma nova função. Para que eu não precise criar, eu só boto isso daqui, que é uma error function, e eu posso botar aqui console.log teste. Eu acho que deu para entender, né, o que é o console.log. Basicamente, o console.log é o comando que vai fazer com que apareça aqui no seu console, do seu navegador, as informações que você escrever, tá bom? Então aqui, ó, eu salvei e agora já está aparecendo ali teste. Ou então eu posso botar aqui uma variável, vamos lá, vou botar aqui let count recebe 1. Peraí, 1. E aí eu vou botar para que o count ele receba ele próprio mais 1. Ou seja, se aqui ele é 1, agora aqui ele vai virar 2 e 3 e tudo mais. Então eu vou botar aqui para que sempre escreva o valor de count. Vamos ver agora. Olha lá, ó. Tá vendo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, ó. Se eu parar, aí tá no 48. Então dei um pouquinho, 55 e assim por diante. Então basicamente esses são os eventos do teclado, beleza? Vocês têm outros, ó. Eu posso botar aqui, ó, mouse event, que vai ter vários eventos do mouse no JavaScript. Aí é só vocês irem brincando, tá bom? Mas é só ir modificando aqui, modificando a sua função e vendo como que funciona lá. Então é só vocês irem pesquisando que vocês vão encontrando.
Mas beleza, agora vamos para as funções no caso, as estruturas do JavaScript. Vocês têm, assim como em outras linguagens, as estruturas condicionais, que é o if. Vamos lá. Vamos supor que eu boto aqui, ó, idade, tá bom? Uma variável chamada idade, que eu vou botar 18. Se a idade for maior ou igual a 18, então console.log maior de idade. Isso daqui tem que estar entre aspas, tá bom? Para funcionar. Tá, e aí eu apaguei aqui o negócio. E poxa, mas vamos lá, vou botar aqui de novo box.add_event_listener, e aí eu vou botar aqui o, sei lá, onClick, beleza? E eu vou adicionar aqui uma função que mostra, sei lá, se o usuário ele é maior ou menor de idade, tá bom? E aí, se não, eu vou botar aqui um else. No caso, ó, para vocês entenderem, essa estrutura aqui, if else, por exemplo, se o valor da minha idade for maior ou igual a 18, aí vai mostrar uma informação. Se não, aí vai mostrar outra. Eu vou botar o usuário é de menor, beleza? O usuário é de menor, beleza? Isso daqui é algoritmo, basicamente, não tem muita diferença, beleza? Mas isso daqui é basicamente se não, e aí vai mostrar uma mensagem dependendo do valor dessa variável, tá bom? E aí eu posso botar para que isso daqui fique numa função, function é de menor, sei lá. E aí eu vou pegar o if else, tacar aqui, e aí botar aqui para que dê um console.log. Ah não, já está aqui o console.log, beleza? Então eu vou botar aqui para que no onClick aí mostre o add menor. Vamos lá. Galera, eu tô aqui na edição e uma coisa que eu percebi que é importante de falar é que eu errei aqui nessa parte onde está onClick, que deveria ser clique, mas basicamente a minha pira com o onClick, onMove, esse tipo de coisa, é porque tem como você utilizar o onClick, só que lá diretamente na tag, sem você entrar aqui no script, beleza? Então se você colocar lá na sua tag onClick e você colocar uma função, aí quando você clicar naquela tag, então a função que está escrita lá no script, ela vai rodar e vai fazer o que, sei lá, você escolheu, beleza? Então basicamente é isso, você tem duas formas de utilizar o clique, ou através do Add Event Listener, ou então através da própria tag lá direto, tá bom? No evento onClick. E vamos pular agora para estrutura de repetição. Então tá, a estrutura de repetição é basicamente o seguinte, eu vou botar aqui, eu quero que mostre na tela contando de 1 até 10. Então eu poderia fazer simplesmente console.log 1, depois 2 e assim por diante. Olha lá, 1, depois 2 e tal. Ou então eu posso utilizar uma estrutura de repetição para já contar para mim de 1 até 10. E para a gente fazer isso é igual no algoritmo, beleza? Basicamente você vai botar aqui vou botar um let contador que vai receber 1. E aí enquanto contador for diferente de 11, aí faça... Não, peraí, eu inverti a parada. É porque eu não costumo utilizar esse daqui, entendeu? Mas vamos lá. Faça isso enquanto contador for diferente... Peraí. Enquanto contador for diferente disso. O que eu fiz aqui? Tá, beleza. Basicamente essa daqui é a primeira estrutura de repetição que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Que ela aparece com o enquanto lá. Mas aí basicamente é o seguinte, vamos lá. Contador recebe contador mais 1. E vamos dar um console
console.log em contador aqui. Então vai mostrar primeiro 1, depois 2, depois 3, depois 4. Por quê? Porque está mostrando aqui, ó, o valor de contador 1, depois ele recebe mais 1, então fica 2, depois 3, depois 4, até que ele fique até enquanto ele for diferente de 11. Então quando chegar em 11, aí vai parar esse loop aqui, beleza? Mas além desse, eu também tenho esse daqui, ó. Enquanto o contador for diferente de 11, então faça isso daqui, ó. Contador recebe... Na verdade, nem precisava... Vamos lá, vou copiar aqui. Ctrl C, apago aqui. Abro novamente aqui, colo aqui. Enquanto o contador for diferente de 11, então vai dando o console log mostrando o valor de contador. Então eu clico aqui, 1 até 10, a mesma coisa. Mas também tem o for, que é uma estrutura muito boa, que é basicamente o seguinte: para i, então eu posso ignorar aqui o contador, eu posso botar aqui, sei lá, c, entendeu? Declarar a variável aqui e já botar que ela recebe 0. E aí, enquanto c for diferente de 11, então c mais, ou seja, c recebe ele mesmo mais 1. Então, enquanto isso, eu vou botar um console.log c, beleza? E vou apagar aqui o contador. E quando a gente for clicar aqui, aí eu tenho do 0 até o 10, tranquilo? Então essas são as três estruturas condicionais, são as três estruturas de repetição que são mais utilizadas. E agora vamos entrar no array, que no caso eu vou falar aqui JSON, tá bom? Que vai ficar mais fácil, eu acho que vocês vão entender melhor. Basicamente, quando a gente está falando de variável, por exemplo, eu falei aqui sobre a let idade, eu falei sobre o var, e também sobre const, que é isso daqui. Mas existe uma outra que são as variáveis multidimensionais, se não me engano, acho que é isso. Mas vamos lá, eu vou botar aqui const idade, ou seja, só pode receber um valor único, mas eu vou falar que recebe 1 e 10. E aí eu vou botar aqui para que dê um console.log idade, só que na posição 0. Tá, agora começa a dar uma pirada na cabeça, mas se você já estudou sobre algoritmos e tudo mais, isso daqui vai ficar tranquilo, tá bom? Mas o que acontece? Eu tô botando aqui para quando o nosso site ele for aberto, no caso nossa página, aí mostrar o conteúdo de idade na posição 0, porque começa pelo 0, tá bom? Não começa pelo 1 não. Então, na posição 0 eu tenho o valor 1. Na posição 1 eu tenho o valor 10. Na posição, sei lá, 2 eu não tenho nada, mas eu posso botar alguma coisa, 2. Então, na posição 2 eu tenho 2, na posição 3 eu teria, sei lá, 0, tá bom? Então, aqui eu tenho uma variável que guarda mais de um valor. Então, ó, se eu salvar agora aqui, ó, apareceu 1, tá vendo? Atualizou a página e mostrou aqui pelo meu console.log, mas vamos supor que eu boto aqui 3, aí vai mostrar o 0, porque, ó, 0, 1, 2, 3, entendeu? Sei que é meio confuso, mas vamos supor que eu boto aqui outro valor, porque o JavaScript, ele permite isso. Vamos lá, eu vou botar aqui Jon Snow, tá bom? Então, Jon Snow, aí quando eu atualizar, aparece aqui Jon Snow. Ou seja, eu posso botar aqui um número, aqui eu botar um valor assim, eu botar, sei lá, true. Que no caso existem tipos de variáveis que só aceitam verdadeiro ou falso, tipo ligado ou desligado. Mas beleza, botei aqui true, então aqui se eu botar 1, aí vai mostrar aqui verdadeiro, beleza? Então, basicamente isso daqui é um array. Agora vamos falar sobre JSON. O que é um arquivo JSON? Tá, vamos lá. Vamos supor que aqui eu quero botar pessoas. Uma pessoa, ela possui nome, ela possui idade, ela possui algumas características, entendeu? Então, para que eu coloque isso, eu vou criar aqui um array. E já que... Não, na verdade, eu vou botar pessoa, tá bom? Para não complicar tanto. Vou botar aqui... vou abrir e fechar parênteses. Não, chaves, beleza? Então, dentro dessas chaves, eu posso botar, por exemplo, nome.
2 pontos e botar, sei lá, Homer Simpson, tá? E aí, depois do nome, eu posso botar idade. Eu não sei quantos anos que o Homer tem, mas vamos botar 40, beleza? Deixa eu ver. Só essas duas informações, tá bom? E aí, eu boto aqui pessoa agora. Se eu botar pessoa, ponto, nome, e eu salvar, aparece Homer Simpson, tá vendo? Se eu botar pessoa, ponto, idade, e salvar, 40. E como eu falei que as variáveis elas podem ser arrays, eu posso colocar várias pessoas dentro de uma variável só chamada pessoas, entendeu? No caso eu posso botar várias pessoas dentro de uma variável chamada pessoas. Como isso? Eu boto aqui basicamente eu abro aqui o colchetes e coloco a primeira pessoa, Homer Simpson, beleza? Boto vírgula aqui, copio, colo. Agora vai ser o Batman, beleza? Tá muito aleatório, mas suave. O Batman ele vai ter ali uns 30 anos, tá? Depois o Superman. Aí eu boto aqui embaixo e boto Superman. Tá, isso daqui tá meio bagunçado. Mais ou menos, você vai ver que vai ficar legal. Ó, eu salvei aqui e já mostrou aqui, ó. Erro de referência, pessoa não está definida. Beleza, porque agora tá pessoas. Mas mesmo que eu bote aqui pessoas, esse idade aqui é a idade de qual? Se eu for salvar aqui, ó, olha lá, tá indefinido. Então, para que eu possa dizer, por exemplo, que eu quero a idade da pessoa, da segunda pessoa aqui, eu vou botar agora colchetes e botar 1. Por quê? Porque a pessoa 0, 1, entendeu? Essa daqui, o primeiro é sempre o 0, segundo é o 1, terceiro 2 e assim por diante. Então, quando eu salvar aqui, 30, entendeu? Se eu botar aqui nome, Batman. Então, isso é basicamente o JSON. O JSON é uma forma muito boa de você organizar objetos que possuem ali várias características dentro do seu site, dentro da sua aplicação JavaScript, beleza? Então, basicamente, a gente já viu diversas coisas aqui. Vamos agora entrar para umas partes que são mais complicadinhas. Vamos falar de chamadas assíncronas e síncronas. Isso daqui eu falei complicadinha, mas é porque foi um negócio que demorou para eu aprender, porque não é uma parada que eu encontrei com tanta facilidade na internet, ou então que o conteúdo que estava ensinando sobre o básico, eu encontrei falando, tipo, de forma simples, entendeu? Sobre isso. Isso daqui foi uma parada mais complicadinha de eu perceber que eu estava precisando aprender. Mas, basicamente, chamadas assíncronas, como eu já falei, dentro do seu código JavaScript vai primeiro rodar essa primeira parte, depois aqui, e vamos supor que eu boto outra coisa aqui. Vou botar aqui, ó, teste, vamos lá, teste, e aqui embaixo eu vou botar teste 1, tranquilo? Ou seja, mostrou aqui primeiro esse, depois esse segundo. Só que existem coisas que demoram um pouquinho mais para rodar dentro do nosso JavaScript. Vamos supor que eu queira chamar algum outro site. Ó, veio primeiro o teste, depois veio o teste 1. Beleza. Ou seja, a ordem de acontecimentos dentro do JavaScript é esse daqui, depois esse, depois esse. Só que existem coisas que demoram um pouquinho, entendeu? Para processar e tudo mais. E aí tem como a gente configurar para, por exemplo, o JavaScript ignorar isso daqui e vir para cá. E quando esse daqui terminar de carregar, aí mostrar. E é meio que isso que acontece em chamadas assíncronas e síncronas. Tá, e onde é mais utilizado isso? Eu vou abrir de novo a aba anônima aqui e vamos... Ó, tem o LinkedIn, vamos lá, LinkedIn, beleza? E aí, vamos supor que você tem a sua conta no LinkedIn e você está criando ali um site e você quer que mostre alguma informação sua, sei lá, dentro do seu site ou algo do tipo, e essa informação está dentro do LinkedIn. Então, você vai colocar aqui no seu código, tipo, uma variável contendo todas aquelas informações lá do LinkedIn, tipo, sei lá, eu vou botar aqui, ó, no caso, const info LinkedIn, tá bom? E aí,
você vai botar aqui, sei lá, o código que chama LinkedIn. Mas basicamente é isso daqui, entendeu? Só que até o seu navegador mandar mensagem para o LinkedIn validar aquela informação e te mandar o código, no caso as suas informações, vai demorar um tempinho. E aí essas outras coisas aqui precisam ficar esperando, entendeu? Essa informação chegar, porque senão pode dar um bug no seu site e simplesmente ignorar essa parte aqui porque está demorando muito a responder e só rodar essa parte aqui de baixo. Então, para isso, a gente utiliza as funções síncronas e assíncronas. Então, pessoal, eu já deixei aqui marcado com X, tá bom? Os tópicos que a gente já abordou nesse vídeo. E já que a gente vai falar agora sobre chamadas assíncronas e síncronas e tudo mais aqui de baixo, eu acho que é melhor a gente já começar a fazer os nossos projetos, tá bom? Porque no nosso projeto, no caso nossos não, é nosso projeto, porque vai ser só um, e no projeto que a gente for fazer, vai utilizar isso daqui tudo, tá bom? Então, vamos por partes, vamos começar com o que a gente precisa baixar, o que a gente precisa fazer para poder inicializar nosso projeto, que o nosso projeto é basicamente isso daqui, ó, um H2, então não é nada muito difícil, com 2 livros que estão sendo pegos de dentro de um banco de dados, que é esse daqui que eu vou criar. E não se assusta, tá bom? Eu vou mostrar para vocês passo a passo como chegar nessa parte aqui, consultar o banco de dados e tudo mais. Mas basicamente o que vocês vão precisar é do Node.js, que é, no caso, se vocês forem pesquisar aqui no Google, já aparece aqui, ó, de primeira o site deles, aí vocês baixem, instalem, tá bom? E também o Workbench, que é esse MySQL Workbench aqui. Vocês entrem, façam download e tudo mais. E eu não vou mostrar aqui nesse vídeo como fazer o download dessas duas ferramentas, mas no YouTube vocês conseguem facilmente encontrar como fazer, tá bom? Para a instalação dessas duas ferramentas dentro do seu computador. Então, depois de já tendo instalado o seu Node.js, vocês vão conseguir desenvolver um aplicativo em React, e com o MySQL Workbench vocês vão conseguir ter acesso a essa parte aqui. Então, depois de já instalado, vocês digitem esses comandos aqui que eu vou explicar agora, para que são e tudo mais, e vocês vão ter o seu banco de dados da biblioteca, no caso eu chamei de biblioteca aqui, library, criado, tá bom? Então, vamos lá. Como que está funcionando esse código? Eu tenho aqui Create Database Library, que no caso é para criar um banco de dados, que está aqui, ó, os meus bancos de dados, com o nome Library, que seria biblioteca. Beleza, e aqui embaixo eu tenho mais algumas, no caso, características desse comando, tá bom? Que fazem com que ele funcione com caracteres latino, ou seja, com tio e tudo mais. Caso você for guardar alguma informação dentro de library com algum caractere latino, por exemplo, um A com acento circunflexo e tudo mais, vai funcionar. Depois de já ter rodado esse comando aqui, caso eu botei aqui o ponto e vírgula para poder separar, tá bom, dos outros comandos, mas basicamente você bota o ponto e vírgula, dá um Ctrl Enter, e aí aqui no meu deu erro. Por quê? Porque não conseguiu criar o banco de dados library, porque já existe. Mas basicamente no seu não vai ter, tá bom? Não vai dar erro, não vai dar nada. E aí depois de vocês já terem criado, ele vai ficar aqui. Se não aparecer, vocês cliquem aqui, tá bom? Que aí vai recarregar todos os bancos de dados. E aí vai aparecer aqui, então vocês botem use library, bota vírgula, Ctrl Enter também, que aí vocês vão estar utilizando esse banco de dados. Então qualquer comando que vocês derem aqui vai funcionar dentro do library. Depois eu coloquei um create table books. Como assim table? Como assim books e tal? Basicamente, dentro de um banco de dados, nós temos tabelas. E essas tabelas, elas funcionam para coisas que possuem características dentro daquele banco de dados. Vamos lá, para poder simplificar, a gente está aqui com um banco de dados chamado biblioteca. E dentro de uma biblioteca, vamos supor que tenham funcionários. Então, teria uma tabela para os funcionários contendo características desse funcionário, tá bom? Por exemplo, o identificador do funcionário, o nome dele, o setor onde ele trabalha e assim por diante, características do seu funcionário. E também em toda a tabela você tem um identificador, que no caso é o meu ID, porque 2 funcionários eles podem ter o mesmo nome.
Só que para que você possa diferenciar um do outro, você tem que ter uma chave primária, que vai ser diferente. Mesmo que dois funcionários se chamem Mário, o ID deles vai ser diferente, tá bom? Então, por conta disso, aqui nós temos a tabela livros. Livros possuem características. Eu coloquei aqui ID, nome, autor do livro, preço e categoria, tá bom? Com relação a esse comando aqui, é só para que possa funcionar também caracteres latinos e tudo mais. Além disso, eu coloquei aqui o tipo, tá bom? Da informação, por exemplo, o identificador vai ser do tipo inteiro, ou seja, um número sem vírgula, tá bom? Aqui o nome é varchar, ou seja, vai conter caracteres, vai conter o A, o B, o C e assim por diante, e vai ter no máximo 255 caracteres. Aqui vai ter o autor, que também é varchar, e assim por diante. O intuito desse vídeo não é ensinar sobre banco de dados, mas para que vocês não fiquem completamente perdidos com isso, eu estou dando uma explicação por cima, tá bom? E aqui é basicamente eu inserindo um livro dentro do meu banco de dados library, tá bom? Não, no caso, não só no banco de dados library, mas sim na tabela livros que está dentro de library, entendeu? Se você não utilizar esse use library e for tentar utilizar esse create table books, aí vai acabar que não vai ter um banco de dados para qual colocar essa tabela books. Então é importante que você bote isso daqui, tá bom? Porque senão não vai funcionar os outros comandos. Então aqui, esse último comando aqui é só para mostrar os livros que eu já cadastrei. Select all from books. Isso daqui selecione todos, no caso todas as informações de cada um dos livros. Então se eu for dar um Ctrl Enter aqui, aí aparece aqui, tá bom? A Arte da Guerra, Sun Tzu, R$30,50, clássico. E as Crônicas de Nárnia, tá bom? Mas, por exemplo, se eu botar aqui só name, ao invés de all, aí vai mostrar só o nome dos livros, tá bom? Isso daqui é só uma introduçãozinha a tudo que tá rolando aqui, mas isso daqui vai ser importante para a gente poder fazer a nossa aplicação aqui React, tá bom? Se você já instalou o Node.js, fez tudo certinho, então vocês vão ter instalado junto dele o NPM. E o que é o NPM? O NPM é um gerenciador de pacotes para o Node.js, tá? Como assim? Vamos supor que o seu JavaScript ele seja como um computador que você acabou de comprar. Nesse computador você vai ter que colocar os navegadores que você vai utilizar, você vai ter que colocar os programas, né, que você costuma utilizar dentro do seu computador para que você possa fazê-lo funcionar e poder servir para você. E o NPM, ele traz para a gente diversas funcionalidades que a gente teria que gastar horas programando, mas de forma rápida, para que a gente não precise recriar a roda, entendeu? E é do NPM que a gente vai ter o React, tá bom? Então agora vamos abrir o nosso Visual Studio. No caso eu já estou aqui com o meu programa aberto, no caso o código já pronto, que é dessa parte aqui, mas eu vou criar um novo vazio para que eu possa explicar para vocês, tá bom? Como que tá funcionando e tudo mais. Eu vou vir aqui em File, Open Folder, e eu vou entrar em React 1, que no caso foi a pasta que eu reservei para fazer a outra versão e mostrar para vocês, tá bom? No caso, para clonar isso que eu já fiz. Eu vou deixar também aberto o original para que possa ficar rápido o vídeo e eu não ficar perdendo muito tempo, tá bom? Aí qualquer coisa eu acesso aqui e vou ter o código original, tá bom? Então tá, beleza. Agora vamos lá, como que você cria o seu App React? Basicamente, vocês vão abrir o painel do seu terminal, tá bom? Vou fechar aqui, ó. Só vir aqui em cima em terminal, vir em novo terminal, ou então apertar Ctrl Shift mais aspas, e aí vai estar aqui aberto o seu terminal. Primeira coisa que vocês vão digitar aqui é npx, que é uma variação do npm, que é aquele gerenciador de pacotes que eu falei que baixa pacotes para sua aplicação, e vai digitar create -react -app, e agora o nome do seu app. Vamos supor que tu pode botar aqui relojoaria ou qualquer coisa assim, mas eu vou botar my app, tá bom? Que é mais rápido e é padrão, tá bom? Vou dar um enter. E aí, isso daqui vai demorar um pouquinho, que está instalando dentro da sua pasta React, conforme está aqui, ó, React 1.
um projeto chamado MyApp com React, então vai demorar um pouquinho, tá bom? Eu vou pausar o vídeo, assim que tiver terminado de instalar, aí eu retorno e continuo. Então, pessoal, acabou de instalar aqui, tá bom? E se vocês fizeram tudo certinho, tá aqui, ó, npm start para iniciar o seu servidor de desenvolvimento, tá bom? Então, basicamente, ó, se eu apertar aqui agora, no caso eu tô na pasta, ó, React 1, ou seja, essa pasta aqui. Vamos entrar primeiro nessa pasta aqui, ó, MyApp, tá bom? Para entrar nela aqui pelo terminal, vocês apertam CD, espaço MyApp, e aí vocês vão ter entrado na pasta MyApp. Agora, vamos digitar esse comando aqui, ó, que já tá aqui pra gente, npm start. Quando a gente clicar, aí vai demorar um pouquinho, mas vai abrir pra gente o nosso app que a gente acabou de criar em React, tá bom? E se vocês forem abrir aqui o MyApp, vocês vão ver que tem uma grande quantidade de pastas aqui aberta, né? Porque aqui acabou abrindo, mas vocês vão ver que tem uma grande quantidade de arquivos aqui criados, tá bom? Mas basicamente o que a gente vai utilizar mesmo é mais esse index.js e esse app.js, tá bom? Além do index.html, que é o arquivo HTML padrão. Mas beleza, vamos abrir aqui, ó. E esse daqui é o template padrão que aparece para você, tá bom? Assim que você acabou de criar o seu app React.js, tá bom? Eu vou colocar aqui do lado e vamos fazer as modificações para tirar isso daqui e deixar o nosso projeto limpo igual a esse daqui, tá bom? No caso, tirar tudo aquilo que não for necessário dentro do nosso projeto. Então, vamos começar aqui, ó, na pasta public, entrar dentro de index.html e basicamente o que a gente vai fazer aqui é apagar tudo aquilo que não for necessário. Vou deixar essa div de root, que é muito importante, tá bom? Então apago aqui, tiro esse non-script, venho aqui, ó, e vou tirar a partir daqui, ó, vou tirar essa parte aqui, vou tirar esse meta description, theme color e esse icon favicon, beleza. Agora, aqui nas outras pastas, eu vou primeiro entrar em app.js e basicamente esse app.js é onde tem tudo que vai aparecer na nossa tela, tá bom? Então, app.js é o lugar onde você vai fazer os seus códigos. Mas eu vou tirar a partir aqui do header. E aí quando der um Ctrl S para salvar, aqui já apagou tudo. Aqui, ó, eu tenho uma importação de app.css. Esse arquivo é o que estava dando, ó, do Ctrl Z, todas essas, no caso, essa fonte, tá vendo? Para essa parte aqui. E tudo isso está vindo do app.css. A gente, como quer um projeto bem rápido, bem fácil de se entender, eu vou tirar isso daqui. Então tirei a logo, tirei o app.css. Eu vou entrar agora em index.js, que eu falei que é o index, o app.js e o index.html que a gente vai utilizar. Então eu vou apagar tudo aqui que não for importante. Apago isso, eu apago esse index.css e tá certo. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou começar a apagar daqui dos arquivos aquilo que não for necessário. Então, eu vou selecionar esse arquivo aqui, esse e vou apagar, tá bom? E aí eu também vou apagar esse aqui. No caso esse daqui não, que é o nosso app.js, esse daqui, esse e esse, beleza? Vou apagar e aí, como aqui não deu erro, é porque tá tudo certo. Agora se eu for aqui no nosso app.css e digitar qualquer coisa e der um Ctrl S, esse qualquer coisa vai aparecer aqui. Então tá certo, o setup aqui já tá pronto. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar todos os livros, tá bom? Todos os livros é fogo. Mas vamos botar aqui todos os livros. Então vou botar aqui um H2. Escrever aqui todos os livros. Deixa eu só ver se está de acordo com o que eu já havia feito. H2 aqui. Tá bom. Então, tendo colocado aqui todos os livros, agora aqui embaixo é a parte que a gente tem que consultar o banco de dados e pegar os outros livros, né?
Então tá certo. Eu vou colocar aqui uma UL, que é uma Unordered List, e aqui dentro dessa UL é que vão ter os livros, tá bom? Então tá certo. Agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou minimizar aqui toda a minha pasta MyApp, que no caso é a parte onde tem nosso front-end, que é do React, e vamos criar agora uma outra pasta. Eu gosto de vir em New File, escrevo back-end e boto um contrabarra, que aí vai entender que isso daqui é uma pasta, tá bom? E aí nessa pasta back-end é onde vai estar todo o nosso back-end. Antigamente você misturava tudo aqui no front-end e tudo mais, mas agora para ter esse REST API, aí a gente separa, tá bom? E aí vão ser duas aplicações rodando ao mesmo tempo, e quando essa daqui precisar de alguma coisa, aí chama lá no back-end para que ele possa entregar essa coisa. Então tá certo, eu vou criar aqui um novo terminal. Eu vou entrar dentro da pasta back-end, escrevendo cd back-end, e aí dentro dessa pasta eu vou escrever npm init-w, que aí ela vai me gerar no caso, um package JSON. O que seria o package JSON? Basicamente, ó, se eu for entrar aqui, eu tenho todas as informações do meu aplicativo, entendeu? No caso, eu tenho aqui, ó, os scripts que tem nele e tudo mais. Primeira modificação que eu vou fazer é que esse teste aqui eu vou botar um start, tá bom? Então quando eu for digitar npm start dentro dessa pasta backend, aí vai chamar o que eu colocar aqui. E eu vou escrever aqui o seguinte: nodemon index.js. Vocês já vão entender o que é isso daqui, tá bom? E aí eu vou criar aqui um novo arquivo chamado index.js. E além disso, só para deixar tudo já configurado, eu vou botar um type que vai ser módulo, porque isso daqui é como vai acontecer a importação, tá bom? Mas eu já vou mostrar para vocês o que vocês vão ver isso daqui funcionando. Tá bom, agora que já tem essas duas coisas, eu vou colocar aqui um npm install, que eu posso botar install ou só escrever e eu vou botar nodemon express e MySQL, tá bom? E aí quando eu der o enter, aí vai demorar um pouquinho, que é para instalar essas três extensões, que no caso é o nodemon, express e MySQL. Mas eu acho que já dá para vocês entenderem como que funciona aqui o npm. O npm, ele é um gerenciador de pacotes, ou seja, se eu estou precisando mexer com MySQL, eu já baixo uma biblioteca de MySQL que vai facilitar pra caramba, entendeu? A manipulação do meu MySQL. Então tá certo, ó. Eu já tenho aqui tudo certo dentro do back-end, tudo certo dentro do meu MyApp, e agora vamos mexer dentro do index.js. Primeira coisa, a gente instalou o... peraí. Right, beleza. É porque não tinha salvo aqui, tá bom? Mas salvei. Primeira coisa é que eu tenho aqui o Express, tá vendo? E é através do Express que eu vou fazer toda a minha parte do back-end. Então eu vou dar aqui um import express from express. Então esse import é por conta do nosso type, que a gente botou aqui, ó, type módulo. Então por conta desse type módulo, a gente está importando o módulo express dessa forma aqui. Mas beleza, agora eu vou botar uma const app, uma variável app que vai ser uma instância de express. Como assim? Vocês já vão entender. Vai receber express, tá? Então agora app, no caso, ela através de app eu vou conseguir utilizar todas as funcionalidades que express tem, entendeu? Então primeiro eu importei, estou falando aí, manda aí aquela biblioteca chamada express, e agora eu estou botando uma variável para ter todas as funcionalidades que express tem. E agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou botar app.listen, ou seja, eu vou colocar app para ouvir, para utilizar a porta 8800 do meu computador. E aí, para que eu saiba se realmente está funcionando isso daqui, eu vou botar uma arrow function, que vai ter aqui um console.log, que vai ser servidor funcionando, tá bom? Então salvei aqui
E agora eu vou botar aqui mesmo, npm start, porque start? Porque eu já coloquei aqui, ó, que vai ser start ao invés de teste e tudo mais. E aí tá chamando o NodeMon, que é o que a gente instalou aqui em cima, ó, NodeMon, Express e MySQL, para poder rodar esse arquivo index.js. E aí o NodeMon tá rodando index.js e aqui, ó, servidor funcionando, ou seja, na porta 8800 eu tenho aqui servidor, o meu servidor está funcionando. Para que vocês possam entender o que é essa porta 8800 e tudo mais, vou botar aqui, ó, app.get, ou seja, quando for requisitado, get aqui é de requisição, tá bom? Quando o meu app ele for requisitado de forma padrão, ou seja, por essa contrabarra, então eu quero que tenha um require response. Isso daqui, no caso, são dois parâmetros da minha função, que é o seguinte: essa daqui é só para resposta e isso daqui é para requisição. Então, pessoal, eu tô aqui na edição e eu percebi que não ficou muito bem explicada essa parte, tá bom? Então eu tô passando aqui para poder dar aquela moral, explicar tudo certinho e não ter nenhuma dúvida. Mas basicamente, com relação às funções, elas também podem ter parâmetros. Eu acho que eu não falei sobre isso, mas por exemplo, vamos supor que eu tenho uma função chamada soma e dentro dessa função ali, dentro dos parênteses, eu tenho um a vírgula b. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sempre que eu for chamar essa função soma, eu tenho que botar dois valores. Por exemplo, 1 e 2. Isso vai querer dizer que o a passa a valer 1, o b passa a valer 2. E o que acontece é que esse a e b são como variáveis que atuam dentro da função, só dentro da função, entendeu? Então vamos supor que eu coloco dentro da função soma lá, console.log a mais b. Isso quer dizer que vai mostrar 3, porque eu botei o 1 e o 2, entendeu? Então vai ir para lá aqueles valores e vai mostrar a soma de a mais b. Só que também tem como eu botar return. Eu acho que isso também vai ser importante eu falar, porque mais para frente vamos ver que basicamente aí ela não vai ter um console.log ou algo do tipo, mas ela vai entregar um valor, por exemplo, para uma variável. Vamos supor que eu boto uma variável chamada soma dos valores, recebe a função soma de A e B. E aí eu boto ali dois valores na parte do A e B. Eu boto, sei lá, o 3 e o 4. Aí o 3 e o 4 vão subir para lá, vai fazer a soma de 3 mais 4, vai dar 7, e aí vai me dar um return 7, ou seja, vai retornar para minha variável soma dos valores o valor 7. Mas no caso tem situações em que o próprio JavaScript ele vai colocar um valor dentro dos parâmetros. Vamos supor que eu tenho um tratamento de erro, que é o try catch, e lá no catch você tem um erro, entendeu? Um ERR. Isso daqui não é você quem vai botar um valor, mas caso o seu programa ele dê erro, então vai retornar um valor para dentro do erro, entendeu? E aí, se tu der um console.log, vai mostrar ali qual é o valor do programa. E esse parâmetro não é você quem coloca, mas é o próprio JavaScript. E nesse caso aqui que a gente está vendo, é a mesma coisa. O require, ele serve para tudo aquilo que o usuário for colocar. Por exemplo, vamos supor que a gente esteja fazendo um sistema de login, aí se você colocou lá o seu e-mail e a sua senha, para que possa pegar esse e-mail, para que possa pegar essa senha e poder comparar lá no banco de dados e tudo mais, vamos utilizar require, entendeu? Require requer tudo aquilo que você está colocando. Já response é, por exemplo, você colocou a senha errada, o e-mail errado, ele vai te responder, ó, isso daqui está errado e tal. Então, basicamente, é o próprio JavaScript quem coloca os valores desses dois, tá bom? Então, tá explicado, vamos voltar pro vídeo. Ó, eu vou botar aqui response, ou seja, responda quando isso daqui for chamado, .send, e eu vou botar aqui não sei, página do servidor. Tá. Agora, agora o que eu tô fazendo aqui? Onde que eu vou ver isso daqui rolando e tudo mais? Bom, se você notou, aqui eu tenho escrito localhost 3000, tá vendo? Eu vou copiar, vir aqui em outra página e ao invés de 3000 eu vou botar 8800. E aí, página do servidor. Ou seja, são duas aplicações diferentes, entendeu? E essa daqui tá rodando no 8800 e essa daqui tá rodando no 3000. Então tá certo. Agora que a gente já tem o nosso servidor funcionando, eu lembrei agora que vamos ter que instalar mais uma coisa para que a gente possa fazer a requisição daqui
para cá, porque como a gente está usando o REST API, ele vai pedir algumas coisas de segurança, beleza? Então a gente vai dar um cd e vamos entrar de novo no back-end. E aí, aqui dentro do back-end, eu vou colocar para que tenha um npm install cores, que no caso é o que vai ser pedido, tá bom? Para que a gente possa fazer a requisição daqui para cá. Então tá certo, já foi instalado. Então o que eu vou fazer agora é botar um import cores from cores. E agora aqui no app eu vou botar um app.use cores. Aí eu abro e fecho parênteses. Vou botar um app.use express.json, porque eu quero que as respostas, ou seja, o que ele vai receber e o que ele vai enviar, tudo isso chegue em JSON, entendeu? Então, se eu pedir alguma informação aqui do livro, ele vai entregar para mim o nome e tudo certinho através do formato JSON, tá bom? Então tá certo. Agora, vamos lá, porque eu vou fazer a requisição. Vou criar aqui uma função para que ela possa fazer essa requisição para o meu banco de dados. Mas para que eu mexa no meu banco de dados, eu preciso primeiro fazer a ligação entre ele. Então eu vou entre a minha aplicação e ele. Então eu vou criar um novo arquivo aqui chamado db, que é database.js. Aqui dentro eu vou dar um import para importar o MySQL de MySQL, que no caso é a biblioteca que a gente instalou. E aqui eu vou vou dar um export, ou seja, para exportar uma variável chamada database, entendeu? E aí agora aqui eu vou ter mysql.createConnection, que vai ter aqui todas as informações para que eu possa me conectar ao meu banco de dados. Tá bom, eu acho que eu falei muita coisa agora ao mesmo tempo, mas basicamente é o seguinte: eu tenho aqui essa variável, database. Ela vai conter todos os dados da minha conexão com o banco de dados. E eu estou enviando o meu database para qualquer arquivo daqui receber, entendeu? A minha variável com essas informações. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui no index.js. E aí eu dou aqui um import, vamos lá, import db. Aí ó, já apareceu aqui, ó. Isso daqui quer dizer que eu estou pegando essa variável aqui de db e ela tá chegando para mim com todas as informações que eu coloquei aqui, entendeu? Então vamos lá, para que eu possa fazer a minha conexão com o banco de dados, eu vou ter aqui o meu database, que no caso é o nome, né, do meu banco de dados, que no caso é library. Eu vou ter o meu user, que no caso vai ser o root. Eu vou ter a minha senha, que como eu já disse, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, é até o 8. Tá bom. E sempre é importante lembrar que tem que botar a vírgula, tá bom? E a outra informação é o host, que no caso vai ser o localhost, tá bom? E aí, bota aqui a vírgula. Beleza, tá pronta a nossa conexão com o banco de dados. Deixa eu só confirmar aqui. Cadê? Host e localhost, tá bom. Então, pronto, tá pronta a nossa conexão com o banco de dados. Agora eu volto para cá e eu já tenho aqui, ó, o meu database, tá vendo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou dar aqui um app.use, ou seja, aqui eu tô dando um outro caminho. Ó, se eu colocar aqui, sei lá, teste e salvar, agora quando eu for entrar aqui, ó, e salvar, só fica carregando, tá vendo? Por quê? Porque não existe mais aquele padrão. Agora, se eu for botar aqui teste e der o enter, aí vai entrar no... Pera aí, deveria entrar. Deixa eu ver, tá dando erro. Ah, tá dando erro, por quê? Porque aqui, sempre que você vai importar alguma coisa, tem que botar o .js. Isso daí só rola com essa parte aqui relacionada ao Node.js e tudo mais. Espera aí que não é isso. Não consegue encontrar Express importado de... Tá bom, pessoal, eu dei uma parada aqui porque tinha dado um caô, mas eu percebi que esse problema foi por conta do npm install cores. Parece que excluiu todo o nosso Express e todas as coisas que a gente havia
instalado anteriormente para instalar só o course. E eu sei disso porque eu fui olhar aqui, ó, no package.json, e aqui onde estão as dependências só tá o course, tá vendo? Não tá o express ou as outras coisas. Mas beleza, vamos lá. Vou dar aqui de novo o npm install. Aí eu vou botar o course, eu vou botar o express, vou botar o MySQL e o Mongoose, que no caso são todas as dependências que a gente tem no nosso projeto. E aí já estou aqui no back-end, tá bom? Se você não tiver no back-end, então vocês vão ter que dar o cd back-end para que possa instalar aqui dentro, tá bom? Então tá certo. Agora já temos tudo aqui pronto. Eu vou dar peraí, vou fechar aqui o app, vou fechar tudo que tem a ver com o nosso React. Vou deixar só essa parte aqui. E agora aqui tá funcionando de novo. Eu não sei o porquê que deu isso, mas tá suave. Mas eu vou botar novamente aqui tudo que a gente havia feito, tá bom? Porque eu havia feito os testes e apagado. Então tá tranquilo. Vamos lá. Tá, eu acho que... Peraí. Ó. Tá, eu acho que foi até aqui, né, que a gente viu. Então eu fiz aqui a importação novamente do banco de dados e tudo mais. Eu coloquei novamente aqui, tá bom? Um padrão para que apareça servidor funcionando. E o que eu tava querendo dizer é que, ó, eu botei aqui, ó, /teste. Se eu botar aqui /teste e salvar, aí eu der um enter aqui, aí aparece servidor funcionando. Agora, se eu deixar aqui sem salvar, aí eu der o enter, aí, ó, não consigo pegar nada de /teste. Aí eu tirei aqui, aí volta a pegar, tá bom? Então, basicamente isso daqui é questão de diretório aqui na sua URL, tá bom? No seu link do seu site. Então tá certo. Agora vamos para o app.use, que vai ser a mesma coisa, só que eu vou botar aqui get books, tá bom? Ou seja, quando eu botar aqui get books, então eu quero que mostre aqui todos os livros. Então tá certo. Eu vou botar aqui um require response. E aí, o que acontece é que eu quero que tenha um database.query. Eu sei, tá meio louco, mas eu vou explicar tudo certinho, tá bom? Erro, data. Deixa eu só fazer aqui. E aí, aqui esse que não é nada, eu vou botar um const que recebe select all from books, tá bom? Pera aí. Select all from books. Beleza. Então, tá, o que é isso daqui? Basicamente, eu tenho aqui o require, response, que é padrão, tá bom? Para quando você for fazer uma requisição ou algo do tipo. E aí, eu tenho aqui, ó, um const que. Que é o quê? Que é de query. Query são todas essas coisas que eu já mostrei aqui, tá bom? Ó, isso daqui é uma query, isso daqui é outra e assim por diante. E aí, eu botei essa query aqui, só que sem o nome, botei tudo, entendeu? Eu falei, pega o meu banco de dados, ou seja, o meu database, cadê? Aqui, ó. Pega o meu DB e faz uma query. E qual é essa query? É essa, ó. Selecione tudo de livros. E aí eu tenho aqui uma função com dois parâmetros. Parâmetros são essas duas coisas aqui, entendeu? Ou seja, se essa query der certo, então aqui vai receber um valor, aqui vai receber outro, entendeu? Isso aqui não é que o usuário vai dar não, mas é padrão. Então aqui, ó, se der erro, vai entrar aqui o erro. Se der tudo certo, vai ficar aqui dentro de data. Então eu vou botar o seguinte: se houver erro, então response.status 500, que é status de erro, entendeu? Dentro da internet, .json, porque a gente colocou para que ele retorne em JSON aqui, ó. Ah, não botei, mas beleza. App.use, aí vamos lá, express.json e app.use course, que eu vou botar agora aqui na importação. Peraí. Import course from course, beleza? Então aqui já está funcionando o JSON, então vai me retornar uma mensagem de erro, que vai ser erro
os pontos mais erro, tá bom? Que tá aqui, ó, caso esse daqui é o mesmo que esse. Tá bom, e se não tiver erro, então me dá um return response.status 200.json de data, tá bom? Aqui, ó, tem que botar um return também, beleza. Agora, se eu salvar e entrar em getBooks, espera aí. Aí deu um erro aqui, por quê? Espera aí. Então, pessoal, eu descobri aqui o erro, qual era, basicamente, aqui dentro do nosso banco de dados. Eu estava fazendo sem as aspas aqui, tá? Senha, tá bom? Então, vocês botem as aspas aí que vai ficar tudo certinho, tá bom? É porque eu realmente esqueci. Mas beleza, se vocês fizeram isso, salvaram, botaram aqui, ó, getBooks, depois do localhost 2.8800 e tal, então deve aparecer isso daqui para tu, tá bom? Então, depois de já ter feito isso, agora o nosso servidor está pronto. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou entrar aqui agora. Espera aí que... Como a gente está em back-end, eu vou voltar aqui para o React 1. E eu vou dar um cd my-app, que a gente vai ter que entrar no front, tá bom? E aí, eu vou botar aqui um npm install Axios. O que é o Axios? Basicamente, o Axios ele vai pegar as informações que tem aqui no seu servidor e trazer para o seu app React. Então, dá para entender que o npm é para facilitar essas coisas, entendeu? O npm ele baixa para você bibliotecas que já te facilitam em todas as coisas, tá bom? Então tá certo. Agora a gente já tem aqui o nosso servidor funcionando. E vamos fechar tudo aqui do servidor e vamos abrir agora o nosso app.js. Aí, ó, aqui eu tenho a consulta do banco de dados. Eu vou deixar aqui aberto do lado e vou explicando para vocês como que isso daqui está funcionando, tá bom? Porque essa parte aqui, apesar dela ser pequena, tem uma coisinha ou outra que é bom a gente fazer algumas considerações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer as importações. Então, eu vou dar aqui o import Axios, conforme está aqui do lado, from Axios. E se vocês perceberam, eu tenho aqui, ó, import useEffect e useState. E o que é esse negócio? Basicamente são React hooks, beleza? Então isso daqui serve dentro do React para facilitar algumas funcionalidades. Então o useState é para que você crie variáveis de uma forma bem específica do React em si. Mas beleza, a gente já fez as duas importações, vamos começar a criar os nossos useState. Primeira variável que a gente vai criar é a const books, que ela vai servir para ter os nossos livros. Mas além da variável books, a gente vai ter o setBooks, que no caso, ao invés da gente agora incluir dentro da nossa variável um valor, a gente vai incluir através do setBooks e vai olhar o que tem dentro dela através do books, entendeu? Não vamos usar só um nome para ela. E aí vamos receber um useState que vai ser vazio, ou seja, não vai ter um valor padrão. Eu não sei se ficou muito complicado para vocês entenderem, mas posteriormente estudem, tá bom? Sobre o React, como que ele funciona, os hooks do React, tá bom? Para que vocês possam entender como que todas essas coisas funcionam, tá bom? Então, useState basicamente é para você criar variáveis, você usa o set da variável para modificar o valor dela, e o valor padrão, o nome padrão dela aqui, você usa para ver o valor. Então tá bom, agora vamos criar essa função aqui, e aí a gente entra no assíncrono e síncrono. Vamos lá, botar aqui embaixo, o que acontece? Eu tenho aqui uma variável, e dentro dessa variável está entrando essa função. Por quê? Porque variáveis também podem ser utilizadas para isso, tá bom? Você pode guardar dentro delas ou uma função ou um valor. Então, basicamente, eu tenho aqui uma variável chamada func de função, e aí essa variável, essa função, ela é assíncrona. Como assim? Ela não vai funcionar de forma síncrona. Ou seja, se ela não funciona de forma síncrona, então as coisas que vão rolando nela não vão ter a ordem padrão do JavaScript. Ou seja,
vai rodar isso daqui primeiro para essa outra variável aqui, resposta, receber esse valor. Só que aqui, ó, eu tenho aqui um await, tá vendo? E o que é esse await? Esse await é espera. Espera essa coisa aqui toda rodar e só depois roda os próximos códigos de lá de baixo. Então, primeiro eu tenho aqui, espere a requisição get do Axios para esse endereço aqui. Eu vou tirar esse show, porque não é show, deixa eu ver aqui, no caso é getBooks, né? Então eu vou botar aqui, ó, getBooks. Então vai fazer essa requisição. Quando for fazer essa requisição, vai encontrar esse resultado e vai retornar esse resultado para dentro dessa variável res, tá vendo? E aqui em setBooks, ou seja, vamos modificar o valor de books para resposta.data. Ou seja, é porque isso daqui, a resposta, ela vai vir com várias informações, mas eu quero só a data, que data é basicamente isso daqui, tá bom? Mas beleza, aí agora aqui onde eu tenho return, class name app, todos os livros, eu vou colocar para que mostre os valores de books. E para isso, como está aqui no código, a gente vai utilizar uma funçãozinha. Por quê? Porque aqui, ó, vocês podem estar pensando, pô, mas e se tiver 10 livros? Eu vou ter que botar, como que eu vou fazer esse loop e tudo mais? A gente vai utilizar uma função chamada map, tá bom? Que ela pega o valor de um array, ou seja, de uma variável que tenha vários valores ali dentro, e ela vai mostrando várias coisas de acordo com... No caso, vamos supor que tenham 10 coisas dentro de books. Você pode mostrar o valor dessas 10 coisas, tipo o livro de cada um dos... o nome de cada um dos livros, ou então você pode botar outra coisa, botar para escrever teste na quantidade de livros que tiver. Ou seja, se tiver 10 livros, então vai mostrar teste 10 vezes, entendeu? Então tá certo, vamos lá. Eu vou copiar essa função e depois eu vou explicar para vocês, tá bom? Vou copiar todo esse UL e vamos ver se está funcionando. Tá, vou salvar e vamos entrar aqui novamente. E não está aparecendo porque... Já sei, é porque eu não estou chamando aqui a função, tá vendo? Então é claro que não vai aparecer, mas aí eu chamei aqui a função. Ah, e outro problema. Vai ficar rodando essa função aqui várias vezes. Para que a gente possa resolver esse problema, é que a gente vai utilizar o useEffect. Ah lá, ó, tá vendo o problemão que deu? Porque tá mostrando muitas vezes a mesma informação, então tá dando caô. Então vamos utilizar o useEffect. O useEffect é para que você faça com que algo aconteça no seu site todas as vezes que uma outra coisa acontecer, beleza? E para que isso possa ficar mais fácil, vamos começar a fazer aqui, ó, useEffect, e aí eu boto aqui uma função, uma arrow function, que é o primeiro parâmetro dele, e o segundo é tipo a variável ou o acontecimento que vai fazer com que o que está dentro dessa função, seja rodado. Por exemplo, ó, vamos lá. Quando esse useEffect aqui for chamado, então eu quero que essa função aqui aconteça, entendeu? Então, se o useEffect for chamado, então o func vai rodar. E aí aqui dentro desses parênteses eu posso botar, uma variável, tipo, pode acontecer, entendeu? E aí, eu boto para que isso daqui seja uma constante. Então, sempre que pode acontecer, receber um valor, for modificado, basicamente, sempre que pode acontecer for modificado, então seria rodada essa função. Mas eu quero que ela só rode uma vez e quando o meu navegador ele abrir o meu site. Então eu deixo aqui vazio, que quer dizer exatamente isso, tá bom? Roda uma vez. Isso daqui quando a sua tela for inicializada. Então quando eu botar para rodar, então não rodou, mas vamos ver o porquê. Peraí, eu salvei? Ah, é porque eu não havia salvo. Então, ó, salvei. Galera, eu tô voltando aqui porque eu tô fazendo a edição do vídeo e eu vi que eu não resolvi essa parte aqui. Então eu vou mostrar pra vocês como resolver isso daqui, tá bom? É um erro bobo, não vai atrapalhar a sua aplicação, mas é bom a gente acabar com todos os erros. Basicamente, quando a gente tem aqui a função map, ela vai
renderizar na nossa tela, entendeu? Ela vai retornar aqui elementos HTML de acordo com a quantidade de itens que a gente tiver no array. No caso, esse array aqui é o array books, tranquilo? E aí, o que acontece? Cada um dos itens que ela renderizar precisa ter uma chave. Por isso que aqui ó, tá falando que cada filho deve ter, da lista, deve ter uma chave única. E para a gente fazer essa chave, eu vou transformar aqui, ó, esse negócio aqui, tá vendo? Primeiro, a gente tem que envolver tudo que tiver aqui no retorno com uma coisa só. Então, eu vou transformar isso aqui numa div e aqui embaixo também em uma div, tranquilo? E aí aqui, depois do div, eu vou botar uma key, que é padrão, tá bom? Para criar essa chave, você escreve key, aí abre aqui as chaves e eu vou botar uma coisa que seja única dentro dos livros. E o que é o único? É o ID, só que não é simplesmente ID, tem que ser o ID do livro. Só que eu não vou botar books.id, eu vou botar item.id, porque esse parâmetro aqui, item, ele recebe todas as características do meu livro, entendeu? Do livro que estiver sendo mostrado aqui pelo map. Então, ele vai ter o ID, ele vai ter o nome, ele vai ter tudo do meu livro. O count seria para por exemplo, vamos supor que esteja mostrando o livro 1. Aí aqui o count valeria 1. Livro 2, count vale 2 e assim por diante. Eu poderia botar qualquer outro nome aqui, entendeu? Isso daqui continua funcionando como count. Só que para eu poder entender, eu vou botar aqui count. Também serviria o count de chave. Mas beleza, ó, vamos salvar aqui. E quando eu der um F5, olha lá, ó, já sumiu a mensagem, tá certo? Ó, eu vou botar aqui, olha lá, ó, também não tá aparecendo a mensagem, porque o count ele também serve, tá certo? Mas eu vou botar o item.id que eu acho que fica melhor. Outra coisa também é que aqui onde está books na posição count pode ser substituído só por item, tá bom? Fica mais correto. Espera aí, vamos lá, Ctrl D para selecionar os dois e aí eu boto aqui o item nos dois lugares, tá bom? Agora vamos voltar pro vídeo. Vamos lá, aí ainda tá com esse problema aqui. Tá bom, vamos lá. O que acontece? Eu tenho aqui o books, que é essa variável, e aí esse EE aqui, no caso, esse EE aqui, ele tá falando, se houver alguma coisa dentro de books, aí faz isso daqui. Por quê? Porque quando eu inicializo, vamos tirar isso daqui, ó. Quando eu der aqui para inicializar, ele me dá o maior problemão aqui no nosso console. Por quê? Porque books inicializa vazio. Porque demora um tempinho, entendeu? Até fazer essa requisição e tudo mais. Então, eu boto aqui para só caso books tenha alguma coisa, então roda esse comando aqui, tá bom? E qual é esse comando? Deixa eu salvar aqui para não dar mais esse problema. Então, esse comando é o seguinte: books.map, ou seja, pega tudo que tem em books e faz alguma coisa. E que coisa é essa? Eu botei aqui item e count, ou seja, o número, entendeu? Vai ter a posição 1, a posição 2, a posição 3 dentro de books. Então, esse parâmetro aqui, ele grava isso daí, tá bom? Então, eu botei para retornar um P, ou seja, um parágrafo contendo books na posição count, ou seja, books na posição 1, na posição 2, posição 0, ponto nome, porque books é um array, entendeu? Então, vamos lá, ó, se eu botar aqui um console.logbooks, peraí, books, aí aparece aqui, ó, tá vendo? Ele tem duas posições, o 0 e o 1, e em cada uma dessas posições eu tenho, ó, eu tenho um parâmetro, tá vendo? Ó, autor, no caso um tipo, né? Autor, categoria, ID, nome e preço. Então, é basicamente isso, entendeu? Eu tenho aqui o books, em cada posição, na 0 e na 1, tá sendo pega a partir desse count. O count, ou seja, o count começa com 0, depois ele vira 1, e eu tô pegando o nome, entendeu? Do livro. Mas vamos supor que eu queira também pegar o autor. Aí eu copio, colo aqui. Peraí, porque em React dá esse problema. Tu não pode botar duas coisas assim juntas. Você tem que sempre colocar um pai, entendeu? Eu vou botar aqui o vazio.
porque essa tag aqui vazia, ela é mais pra, tipo, evitar, entendeu? Que isso daqui aconteça. E ao invés de nome, eu vou botar aqui, autor. E aí, ó, a arte da guerra de Sun Tzu e as crônicas de Narnia de C.S. Lewis, entendeu? Então, esse daqui foi o vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido bastante coisa, porque através dessas coisas, você colocando ali um CSS, vocês adicionando utilidades ao seu site, você vai ver que isso daqui é o necessário para que você consiga trabalhar, arrumar ali alguns trampos, tá bom? Porque normalmente, pelo menos é o que eu tenho percebido, todo trampo que você pega não é só para você desenvolver interface, mas você também tem que mexer nessa parte aqui do back-end. E eu acho que essa aula de JavaScript ela foi bem completa, porque a gente abordou todos os tópicos, beleza? Indo desde o básico até essa parte aqui que é mais avançada e tudo mais. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom? Se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Compartilha esse vídeo com seus amigos e as pessoas que você sabe que estão querendo aprender, tá bom? É isso aí, muito obrigado por tudo, tamo junto e valeu!